Bem, gente, chegamos à nossa quarta e última videoaula, né, sobre o tema que a gente já vem discutindo, que é desmama, terminação e comercialização de cordeiros. E agora a gente vai discutir um pouco essa parte da organização da produção para o processo de comercialização. Como organizar, como é que deve ser feito esse planejamento para que a comercialização ela aconteça e que vocês realmente consigam vender esses animais e que possam ter bons resultados. Então não percam essa última videoaula com essa temática bem interessante que foi muito demandada por vocês. Nossos agradecimentos ao professor Hélio Ricardo, né, que tão humildemente aceitou o nosso convite e que trouxe esse conteúdo tão interessante e que com certeza está sendo útil para cada um de vocês, para cada um de nós. O nosso abraço e até a próxima. Então, para finalizar esse conteúdo, que até foi uma demanda apresentada, né? Falar sobre planejamento e comercialização. Então, eu pensei mais ou menos em como fazer, o que apresentar. Tá? Essa parte é uma parte muito, não posso dizer particular, mas assim, que depende muito das condições que vocês têm, da região que vocês estão, tá? Então, o primeiro passo, tá, para o planejamento é identificar para quem vender. Não adianta eu querer começar a chegar, o cordeiro está pronto, eu não sei para quem vender. Tá? Então isso é muito importante. Tá? Se você pegar, eu consultei no site da Embrapa, que tem lá o mapa dos frigoríficos, mapeamento dos frigoríficos caprinos e ovinos, no QUEM de São Francisco tem um frigorífico com inspeção federal de caprinos e ovinos. Tá? Então eu não sei se ele está ativo, né? Se ele está operando, não sei qual, mas isso que é importante. Você pegar, identificar na sua região onde você está, na sua propriedade, mais próximo onde tem quem que abate, quem que compra cordeiro. Isso é importante. Você identificar já, para que não chegar naquilo que eu falei. Chegar no momento, poxa, eu investi, eu organizei, produzi o cordeiro, agora eu não sei para quem vender. Então você já tem, né, já visualizar para onde você vai escoar esse cordeiro, aonde vai vender, quem vai comprar esse animal. Segundo passo, saber o que produzir. Por exemplo, cordeiro, dente de leite com 35 quilos de peso vivo. Então, eu sei quem compra. E ele já me falou, olha, eu compro cordeiro com dente de leite, 35 quilos. Esse é o animal que eu preciso. Esse é o animal que eu compro. Então, se a gente considerar o nascimento do cordeiro, o cordeiro nasceu com 5 quilos e ele vai ser abatido com 35, esse animal, isso aí, esse passo já te ajuda nesse planejamento de você lá visualizar a produção. Então ele tem que ganhar 30 quilos do nascimento até o abate. Se você conseguir abater, ou se você planejar abater ele com 4 meses, 120 dias, o ganho desse período aqui do nascimento até o abate tem que ser de 336 gramas por dia. E aí que tá. Esse ganho é constante. 333 gramas durante esse período. Vou batê-lo com 5 meses de idade, 150 dias, 200 gramas por dia, constantemente. Não pode ter restrição. Tá? Abate com 6 meses, 180 dias, 166 gramas por dia, constantemente. Tá? E esse ganho, ele é dividido, esse desenvolvimento aqui do cordeiro, ele é dividido entre a fase de amamentação, a cria e a terminação. Tá? Se a gente pegar e colocar numa balança o peso do cordeiro, tá? E dividir ele e avaliar a fase de cria, a amamentação e a terminação, tá? Quanto maior eu consigo, quanto mais peso o cordeiro consegue ganhar, quanto melhor o desenvolvimento dele nessa fase de cria, menos peso ele vai ter que ganhar lá na terminação.
menor o período, mais cedo você vai conseguir terminar esse animal, tá? Aqueles 300, 200 gramas, né, do nascimento até o abate. Se você conseguir concentrar a maior parte desse peso, desse ganho de peso na amamentação durante na fase de cria, né, menos peso, menos ganho de peso vai ter nessa fase de terminação e provavelmente você vai ter um período menor de terminação dos animais. E se você tem problemas de alimentação, de nutrição, principalmente na fase de cria, que são cordeiros leves, que não ganham bem o peso, pode ficar muito tempo ganhando pouco peso, aí a proporção do ganho, a responsabilidade da fase de terminação de ganhar peso é maior. O peso aqui o ganho de peso nesse momento, nessa fase, vai ter que ser maior, tá? Terceiro passo: organizar a produção. Tá? Uma forma de você organizar a produção é utilizar a estação de monta. O que acontece? Ao longo dos meses, ao longo dos anos, você pode ter uma monta natural livre sem controle. Carneiro cobrindo a ovelha ao longo do ano, você não sabe quando foi que cobriu, você só sabe quando nascer, ou que está mojando a ovelha, opa, aquela ovelha está mojando, você não sabe quando foi que aconteceu essa cobertura, né? Então fica uma coisa meio assim, ó, no mês eu tenho 10 cordeiros, no outro mês, daqui 2, 3 meses eu tenho 50. Tá? Então assim, você fica, né, sem ter uma orientação, um norte assim, né, de planejamento. Tá? O que a estação de monta faz? Ela auxilia nesse planejamento. Então a gente pegar, vamos fazer uma estação de monta em fevereiro. Os nascimentos vão ocorrer em julho. A desmão vai ocorrer em setembro e o abate em novembro. Então eu já consigo planejar, escalonar os eventos que vão acontecer, os nascimentos. 5 meses nasceu em julho, mais 2 meses desmamou em setembro, mais 2 meses abateu em novembro. Tá? E aí pode continuar. A partir daqui já continua uma próxima estação. Ou não, vamos só trabalhar com uma safra de cordeiro por ano. A gente fixa uma estação de monta todo ano. E eu vou ter cordeiro uma vez só por ano. Depois a gente consegue dar continuidade na reprodução dos animais e seguir o ciclo. Tá? E aí vai. Né? Aqui está o exemplo, até quando eu falei lá atrás do ciclo produtivo, a estação de monta, ela organiza, você consegue prever todos os eventos aí que vão acontecer, tudo que vai acontecer na sua propriedade. E você já está preparado, você pega de surpresa e vai planejar. Nossa, vai ter a estação de parição, daqui um mês vai começar a parição, então eu vou chamar o meu vizinho para me ajudar, vou chamar o meu primo para me ajudar, que eu vou ter que ter uma mão de obra maior. Né? Então você já consegue prever isso. Tá? Quarto passo: identificar as categorias de animais que serão alimentados e os momentos mais importantes que eles serão alimentados. Tá? Alimentação muito importante. Carneiros, principalmente durante a reprodução. Eu não vou alimentar ele fora? Ele com certeza vai ter que manter, mas o momento mais importante é durante a reprodução. Tá? As ovelhas, durante a reprodução, durante a gestação e durante a lactação. E os cordeiros, durante a amamentação e na terminação. Então é importante você falar, eu tenho que alimentar, eu tenho que me preocupar com a alimentação dos animais, dos carneiros, somente durante a reprodução. Depois que ele está, se eu uso uma estação de monta, né, se eu faço um período para monta dos animais, o carneiro ele vai ter mais trabalho nesse período. Então a alimentação vai ter que ser atenta nesse momento. O resto do ano é manutenção. É volumoso, é pasto, sal mineral, mantém o animal. Tá? As ovelhas não, durante a reprodução, durante a gestação, durante a lactação. Então, na categoria, tem que ter um cuidado muito grande, manter a condição corporal, manter ela bem alimentada. E os cordeiros, né, durante a fase da amamentação, com a ração lá do coxo privativo, do CRIP, e na fase de terminação. Quinto passo: saber com o que e como vai alimentar os animais.
depende diretamente das condições de clima e solo. E isso te volta à particularidade das regiões, de cada região. Eu peguei e fiz um levantamento, tá, do histórico entre 2010 e 2020 de temperaturas e de precipitação em Oliveira dos Brejinhos, com informações da Agritempo. Tá? Então aqui, nessa barra azul, nós temos a temperatura mínima, na laranja a média e na cinza a máxima. E essa linha laranja é a chuva. O que a gente observa? Né? Que existe um grande período, né, que é característico. Eu, particularmente, eu não tenho experiência dessa vivência nesse bioma, nessas condições, tá? Mas com essas informações, que a gente já percebe, né? Que existe um grande período de escassez de chuva, de pouca chuva, né? Temperaturas altas, tá? Elevadas, as mínimas aqui, né? Não são tão baixas, né? E as máximas são temperaturas altas, e a gente observa que não existe, a não ser em algum momento, né? Mas uma variação de temperatura muito grande, tá? E isso é importante, porque eu visualizando isso, essa informação, posso falar assim, olha, eu vou ter que passar um grande período do ano produzindo alimento suplementar para os animais, ou utilizar alguma tecnologia de alimentação disponível. Eu tenho pasto nativo, eu tenho palma forrageira. Quando que eu vou precisar usar? Isso é importante. Quando que eu vou usar somente pasto, que não vou precisar ter gasto com outro tipo de alimento, que eu já posso dar o pasto que eu tenho na propriedade, ou o alimento que eu já tenho na propriedade. Tá? Então saber dessas informações mostra pra gente assim, olha, eu consigo planejar quando que eu posso usar meu pasto que eu já tenho na propriedade, quando que eu vou ter que suplementar, ou quando que eu vou ter que produzir alimento para os animais ao longo do ano, tá? E é importante você fazer um levantamento dos alimentos disponíveis na região, tá? Que você tem, conhecer os alimentos que tem disponíveis e a composição desses alimentos. E outra coisa importante é o uso de tecnologias de produção que estão disponíveis hoje, né? Com a pesquisa, com as universidades, os centros de pesquisa, existem tecnologias hoje disponíveis para ajudar o produtor, tá? E em especial em determinadas regiões que têm características de clima, de solo muito específicas. A Embrapa tem diversos materiais, universidades e órgãos oficiais de extensão rural têm essa possibilidade de disponibilizar essas tecnologias. Por exemplo, a Embrapa desenvolveu esse trabalho com uma mistura múltipla para caprinos e ovinos. Esse material está disponível, né? E o que é interessante desse material? Ele dá a fórmula, né? Uma formulação dessa mistura, e nessa formulação ele já considera os alimentos que você pode ter disponível aí para produzir esse suplemento, tá? Essa mistura múltipla. No caso aqui, ó, que é uma fonte de energia, é milho, que é milho e sorgo que é o principal, ou raspa de mandioca, né? Como fonte de proteína, farelo de soja ou de algodão, ou mamona, ou farelo de mamona detoxificado. Então ele já dá alternativas para vocês utilizarem como forma de alimentação dos animais, né? Como, eu não consigo fazer silagem, é muito complicado milho e soja aqui na minha região. Você consegue fazer uma mistura múltipla, um alimento, né, um suplemento para esses animais, né, com ureia, com outros ingredientes, sal comum, sal mineral, e que é uma mistura múltipla que a gente consegue manter bem o peso dos animais, principalmente no período seco, no período que não tem muita chuva, que o pasto está bem seco, né, tá faltando umidade. Tá? Então é uma tecnologia que está disponível, que é disponível para os produtores, e ela pode ser utilizada em várias regiões. Então você tem de região que é fácil utilizar milho, sorgo, farelo de soja ou de algodão, ou para regiões que têm alimentos específicos que são mais disponíveis nessa região, como raspa de mandioca, a farelo de mamona detoxificado, por exemplo.
Sexto passo, comercialização dos animais. Então, na verdade, para comercializar, né, com a questão da comercialização, eu fiquei pensando o que seria importante colocar. Na verdade, você já tem que atender os primeiros passos, né? Já saber para quem vender, produzir o que o mercado compra, saber quando poderá vender, que é aquela organização, né? E oferecer ao comprador sempre com antecedência, nunca em cima da hora e de repente. Da mesma maneira que você pode, de repente, eu produzi o cordeiro e aí, para quem que eu vou vender? Né? Por isso que é importante organizar com antecedência. Aqui o que eu recomendo quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, ó, com 7 dias de antecedência você liga no frigorífico. Porque todo frigorífico, toda agroindústria, todo frigorífico, abatedouro, eles têm escalas, que eles já falam, olha, eles já preveem, falam, ó, essa semana eu vou receber X animais, um lote de 250 cordeiros que vai ser essa semana. Aí se você liga para esse frigorífico e fala assim, eu tenho um lote de 50 cordeiros, ele não vai encaixar, porque ele já está com programação fechada. Então isso às vezes o produtor fala, mas é difícil vender muitas vezes por causa disso, porque às vezes você chegou em cima da hora, produziu o cordeiro está pronto, você liga lá, não tem como encaixar, não dá para comprar. Então sempre tem antecedência na hora da venda. E a venda, dependendo da região, ela é feita pelo peso vivo ou peso de carcaça. Aí você define que o pagamento, né, vai ser feito pelo peso vivo do animal ou pelo peso de carcaça do animal. E isso aí vai depender muito do frigorífico, do estabelecimento, da região, mas normalmente ele é feito com base no peso vivo ou peso de carcaça. Tá? Essas informações eu espero que auxiliem vocês. Eu me coloco à disposição para tirar dúvidas, né? Aí a gente vê uma melhor maneira. Mas eu espero aí ter atendido a demanda de vocês e espero que essas informações sejam suficientes, né? E que sejam utilizadas ou ajudem vocês aí da melhor maneira. Tá? Muito obrigado. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.